secretário de comunicação. E bom, se o Aras vai ser reconduzido ou não, não sabemos. Se Bolsonaro vai ser condenado ou não na pandemia, não sabemos, mas temos aqui a opinião de um jurista importantíssimo, que é o nosso desembargador Alfredo Atier. Opa, bom dia, doutor. Tudo bem por aí? Bem, obrigado. E você, Rafa, tudo bom? Tudo certo, meio ansioso pelo depoimento de hoje, cara, o doutor Atier. E aí, né, vai ser importante. Mas quero começar pelo final, caríssimo. Temos esse desarquivamento das investigações, questão de competência envolvida, né, que estava na Justiça Federal e o Gilmar Derruba, como ministro do Supremo Tribunal Federal, manda desarquivar a investigação. Agora corre pelo Supremo. Não dá muito para prever onde vai parar, né, doutor Atier, mas será que agora vem alguma denúncia mais firme contra o Aras, também considerando contra o Bolsonaro, também considerando essa circunstância da PGR, com o Aras querendo mostrar trabalho? Implica muito esse aspecto político nesse nível de poder federal, doutora Tia? Olha, Rafa, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Sim, claro, você vê, tanto esse aspecto político é importante, que hoje o Supremo volta a, digamos assim, funcionar da forma como deveria funcionar, no sentido de minar as bases desse regime anterior esse pesadelo que nós vivemos, né? A gente viveu 4 anos de um pesadelo horroroso, em que não apenas havia declarações ofensivas e graves, ilegais, não é? Ofensas constantes contra todo mundo, não é? Mas, sobretudo, o povo brasileiro, mas também havia atos contra o povo brasileiro, né? Havia cometimento de sérios atos criminosos. E isso tudo foi levantado na CPI, né? A gente viu isso assim, com toda clareza, a TV deu toda a cobertura, mas na hora de tomar as medidas, o que houve foi, em grande parte, foi o arquivamento. E houve aí uma preocupação muito grande que nós tivemos durante aquele período, sobretudo por causa daquilo que a gente pode chamar de omissão do Ministério Público Federal, né, da Procuradoria-Geral da República. E até surpreende um pouquinho essa especulação de que o atual procurador-geral seria reconduzido. Eu não acredito nisso de forma nenhuma, viu, Rafa? Eu acho que há elogios que são feitos, claro, no momento da... Estou recebendo bom dia e bem-vindo até da minha família. Legal. Sim, Maria Lúcia. Legal. Um bom dia para ela também. Legal. Daí, o pessoal está contra o Aras aqui, mas diga, doutor, diga. Mas, e de fato, quer dizer, ele se manteve. Você vê que coisa interessante, né? Ele foi indicado a primeira vez, foi aprovado no Senado, foi indicado a segunda vez, ambas por Bolsonaro, e foi confirmado. E, de certa forma, há uma preocupação do Senado Federal com essa questão garantista, né? E um perfil também anti-lavajatismo. É muito interessante isso. Apesar de haver toda uma nuance político-ideológica dentro do Senado, o Senado tem esse perfil, né? Garantista e anti-lavajatista, né? De um extremo ao outro. E isso se confirmou, inclusive, na aprovação do ministro, né, Cristiano Zanin, que vai tomar posse agora em agosto. Agora, o que é interessante também, o Rafa, e um pouco irônico, é que isso aí vai ser reaberto porque existe o foro privilegiado, né? Quer dizer, o foro por prerrogativa da função. Não fora o ex-ministro da Saúde, né, desastroso ministro da Saúde, para dizer o mínimo, né, ter sido eleito para o Senado, nós não teríamos hoje essa possibilidade de reabertura, né? E isso é importante, quer dizer, são todos esses delitos que foram cometidos na pandemia, a gente comentou muito isso, né, quer dizer, a sociedade brasileira, né, todos nós, o jornalismo comentou isso com muita segurança naquela época, e você sabe, isso tudo que está sendo agora recuperado, é interessante isso também, porque isso tudo foi objeto daquela ação de incapacidade do Bolsonaro, né? Quer dizer, que visava afastá-lo
da presidência naquele momento para que a gente tivesse a possibilidade de uma gestão não, claro, perfeita, né, porque seria levada por seu vice, que hoje também está no Senado, mas uma gestão um pouco mais crítica, né, um pouco mais assim pressionada pela sociedade. E esse processo ficou engavetado, ficou paralisado no gabinete do ministro Gilmar Mendes durante todo o período, e ele foi arquivado definitivamente quando o Bolsonaro deixou a presidência, lamentavelmente apenas por causa do resultado da eleição, porque ele devia ter sido afastado por outras razões, e agora isso tudo está sendo recolocado em jogo. Então, o ambiente político, ele conta muito na atuação do Poder Judiciário, sim, né? Em geral, por várias circunstâncias, mas lá, no lugar mais sensível do Judiciário, quer dizer, Brasília, os tribunais superiores, STJ, STF, TST, TSE, etc., ali existe uma sensibilidade que é dada, assim, digamos, à flor da pele mesmo, né? Quer dizer, mudou um governo, imediatamente muda a postura, muda, digamos assim, a concepção daquilo que é o direito, que não é o direito, no interior desses tribunais. Bom, talvez seja desejável ou não desejável, a gente não sabe, né? Quer dizer, sempre tem que haver claro, tem uma ligação do judiciário com a questão da democracia, né? Que é importante, porque é um princípio constitucional, mas a gente precisa se preocupar quando a política não é considerada a democracia. É isso que a gente precisa levar em consideração, porque uma mudança do ambiente político mais para o lado autoritário também muda muito essa atuação, e isso é preocupante para todos nós da sociedade. No mínimo, para analisar do ponto de vista político, jurídico, material não falta, né? De tédio a gente não morre, doutora Tia. Queria uma avaliação sua agora nessa circunstância aqui do deputado André Fernandes, que, pelo menos ao meu modo de ver, nessas publicações aqui, incitou a convocação dos atos golpistas de 8 de janeiro. Né? Nessa semana acontecerá, estaremos lá, e à medida que estão atacando a sede do Supremo, ele ironiza, né? Quem rir vai preso. Aliás, foram presos, porque estavam destruindo a sede dos três poderes, não porque estavam rindo. Mas a PGR não viu crime. O que é curioso, porque a PF viu. Aí o juiz pode decidir, né, doutora Tia? Ou seja, se tem posturas assim, uma da PF, outra da PGR, o juiz pode tomar a decisão por conta própria. É assim que funciona, né? Mais ou menos assim. Quando existe uma investigação de um crime e o Ministério Público, então ele recebe, isso é feito teoricamente pela polícia, né? Pela polícia que investiga, quer dizer, a polícia judiciária. Então é o inquérito, chamado inquérito policial. Aí esse inquérito vai ao procurador da República ou vai ao promotor de justiça, depende se é federal ou estadual. E aí esse promotor decide se apresenta ou não uma denúncia ou se pede o arquivamento, por alguma razão. Isso vai, então, ao juiz, né? Ou ao ministro, depende da ordem de quem seja a autoridade, nesse caso, para investigada, né? E aí o juiz que recebe, a juíza que recebe essa decisão do Ministério Público de arquivar, ele pode indeferir esse arquivamento e determinar o retorno ao chefe do Ministério Público. Vai ao chefe do Ministério Público, nos estados é o Procurador-Geral da Justiça, no âmbito federal é o Procurador-Geral da República. E esse, então, ele vai enviar esse inquérito novamente para um outro procurador, um outro promotor. E aí esse outro procurador ou esse outro promotor decide se faz ou não a denúncia. Se ele decidir pelo arquivamento, aí, teoricamente, não há o que fazer, né? Ou há o que fazer, mas é uma questão muito mais complicada e longe da prática da sociedade brasileira, porque a sociedade poderia tomar, digamos assim, uma iniciativa de levar adiante essa questão. Mas isso é muito difícil de acontecer, porque não tem nada a ver com a nossa prática, não faz parte do dia a dia a gente conversar sobre as formas como a sociedade pode, segundo a lei, segundo a Constituição, não é, participar desse ter envolvimento mais próximo com relação a essas questões de direito, né? Agora,
É ruim isso, eu acho que é ruim. Eu acho que, na verdade, veja, sem fazer um juízo sobre a decisão, mas fazendo um juízo assim mais abstrato, assim, digamos, uma concepção assim de teoria política, teoria jurídica, é ruim quando isso acontece dessa forma, não é? Eu acho que a gente tem que procurar, quando ocorrem fatos assim gravíssimos, como foi esse caso do 8 de janeiro, essa tentativa de golpe do 8 de janeiro, eu acho que a gente tem que procurar com muito mais cautela levar à frente as ações de investigação e as ações criminais, sobretudo no que diz respeito àquelas pessoas poderosas, políticas e econômicas, né, que estão envolvidas nisso. Então, eu acho ruim o pedido de arquivamento, e um pedido de arquivamento aí há quanto? 6 meses do fato, né? Eu acho que tinha que haver muito mais ponderação para que se levasse isso à frente, né? Quem sabe demorar um pouquinho mais a investigação, aprofundar. As declarações foram públicas, né? Então, isso daqui surpreende. Como é que nós, cidadãos comuns, né, cidadãs, os leigos, né, no direito, como se diz, como é que eles vão entender uma atuação dessa? Parece contraditória. Então, eu acho isso muito ruim. Acho muito ruim mesmo. É que a gente vê assim inúmeras atuações de líderes bolsonaristas, em parte até se viu isso no Eduardo Bolsonaro falando dos professores. Né? Eles ficam no limite ali de fazer uma apologia ao crime direto. Ou seja, ao invés dele falar, vão lá e matem os professores, eles vão desumanizando. Professores são iguais traficantes. Aí eles pregam morte para traficante, né? Então é indireto. Será que a lei precisa contemplar isso também? O juiz pode interpretar num sentido mais punitivista, nesse sentido? Como que você entende essa circunstância, doutor? Então, eu acho que não há nem necessidade, Rafa, de interpretar do ponto de vista punitivista. Eu acho que basta usar um pouquinho de inteligência no sentido de compreender o contexto e, sobretudo, aquilo que significam essas pessoas, né? O seu envolvimento com o ambiente, aquilo que elas vêm pregando há muito tempo. Porque isso daí, essa tática de, como você bem falou, de chegar ao limite, né? Quer dizer, dar um jeito de depois, no dia seguinte, desmentir o que falou, que era muito usada pelo pai dele, né? O ex-presidente, mas é uma situação que se quintuplica, né? Quando se pensa na família. Essa situação foi corriqueira, né? Todos os dias acontecia, era uma alegação criminosa num dia e no dia seguinte dizendo que não tinha dito aquilo que tinha acabado de dizer, né? Tentando se desmentir. E utilizando também os seus auxiliares diretos para culpá-los pelo que ele disse ou não. Você vê, por exemplo, agora, você tem pessoas que eram auxiliares diretíssimos do ex-presidente que estão presos ou estão sendo investigados e processados. Hoje vai ter, inclusive, o depoimento do Mauro Cid, que foi seu ajudante de ordem. Então, tentar deixar essas pessoas com a responsabilidade. O Rafa, não sei se você assistiu a uma série norte-americana excelente, que eu até indicaria para todo mundo, para quem não assistiu, que são os bombeiros da Casa Branca. E conta o caso das trapalhadas, veja só que coisa, assim, que coincidência, das trapalhadas das pessoas que fizeram a invasão do edifício Watergate, no famoso caso Watergate, né, que derrubou Nixon nos Estados Unidos, Richard Nixon, né, que era um presidente republicano, conservador. E essas pessoas que fizeram essa invasão, elas eram todas imbuídas dos mesmos ideais dessas pessoas que fizeram a invasão do dia 8 de janeiro, né, e que planejaram essa invasão. E fizeram as mesmas trapalhadas, digamos assim, do ponto de vista material, que essas pessoas vêm fazendo, né? Inclusive na linguagem, e na postura, e nos atos materiais. E elas, por essas convicções absurdas, anticomunistas, antipetistas, anti não sei o que lá, elas acabam sendo presas e condenadas a vários anos de prisão, e elas mantêm até o último minuto uma servidão ao presidente lá dos Estados Unidos, veja só que coisa, com base em uma ideologia totalmente assim absurda, que não tem base material nenhuma. Ela tem aquela convicção. Destroem as suas próprias famílias, destroem o ambiente social, destroem a sociedade por causa disso. É uma série muito interessante que recupera isso, é uma série muito baseada nos fatos reais, né?
e que demonstra um pouquinho essa coisa absurda dessas pessoas que cometem esses atos, como digamos assim, se apresentando como patriotas, mas na verdade estão defendendo grandes ilusões e destruindo a vida de todo mundo. É o caso específico dessas pessoas todas que estão em torno do ex-presidente e daqueles todos que participaram dessa grande tentativa de golpe contra a democracia, contra a Constituição, que foi uma tentativa de 4 anos, né? Quer dizer, estavam todos os dias tentando fazer isso, desde o início, desde a eleição. Antes, eles já falavam disso, seja no Congresso, seja nas suas outras áreas de atuação, e depois, durante esses 4 anos, tentaram perpetuar isso, né? E nós sofremos isso daí, sofremos uma ameaça constante e continuamos a sofrer, hein? Continuamos a sofrer. Não basta ter feito o ex-presidente inelegível, né? Porque tem muitas outras coisas que vão ser apuradas, inclusive, nesse inquérito. A gente espera que haja uma atuação da Procuradoria-Geral da República, porque o Ministério Público é extremamente importante, né? Sobretudo na área criminal. E eu acho que a gente espera uma atuação responsável, garantista, claro, no sentido de preservar as garantias constitucionais, mas a gente está esperando isso. E nesse caso específico aí do arquivamento é triste. Essa revivescência, né, dessas agressões verbais que se transformam em agressões físicas, né? Ou seja, a palavra é uma coisa extremamente importante. E ela é, sobretudo, importante quando ela é usada no ambiente público. Então, quando uma autoridade, deputado, senador, senadora, deputada, presidente, governador, prefeito, etc., todos dos poderes, né, juízes, juízas também, quando ela usa a palavra, isso aí tem uma força extraordinária, ela se transforma em realidade, né? Por exemplo, imagine o seguinte, o juiz condena alguém à prisão. As palavras que ele usa na sentença geram a atuação da polícia para prender aquela pessoa durante um determinado período de tempo. Veja a consequência. E um deputado condena, né, a professores, professoras, quer dizer, isso daí gera um ato tem uma consequência de gerar atos de agressão na vida real. É ele que está comandando esses atos. Não é alguma coisa assim, não são palavras soltas ao vento. Tem uma gravidade extremamente séria que a gente precisa coibir, não é? E como é que se coíbe isso? Com a justiça, não tem outro jeito. Então, tem que levar afastamento, tem que levar processo. Não pode haver essa leveza assim, de interpretação quando a gente põe em risco a sociedade brasileira, a Constituição e a democracia. São vidas de professores, né, doutor? Uma coisa impressionante. Aliás, a Câmara, o Conselho de Ética, se ainda houver ética, vai analisar, mas é um Conselho de Ética que já passou pano para ele, debochando de tortura, pregando aí sim, complicado, né, doutora Tia? Mas, bom, para deixar até, para a gente encerrar a entrevista até com um pouco mais de leveza, tem um debate, o senhor até me compartilhou, né, um debate muito interessante na área do direito. CONAR abriu representação ética contra a propaganda da Volkswagen com Elis Regina, né? Antes que, é claro, a música é linda, né, gente? Por isso por si só já emociona milhões de brasileiros, porque como nossos pais, não preciso nem dizer a importância da música. Mas chama a atenção, né, que isso aqui, essa representação feita por denúncias de consumidores, motivada por queixas de consumidores contra essa propaganda da Volkswagen, né, que, assim, revive Elis Regina, posso dizer isso? Posso, porque é o que faz realmente, é impressionante, cara, como colocam novamente a pessoa ali como se estivesse entre nós. Não está, né? Ela morreu nos anos 80, Elis Regina. Segundo o CONAR, os consumidores questionam se é ético ou não utilizar a inteligência artificial com o objetivo de propaganda. Eles apontam questões, os que denunciam, né, os consumidores que denunciam, apontam questões sobre o respeito à personalidade e existência da artista e veracidade. O Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária vai ser levado em conta para avaliar essa situação, claro. E a representação questiona ainda, por exemplo, se com a propaganda da Volkswagen, a possibilidade de que parte do público fique confuso ali entre o que é ficção e realidade, principalmente crianças e adolescentes, né, que às vezes não sabem que Elis Regina faleceu nos anos 80 e está aqui reaparecendo como aquela pintada de
nostalgia, né, saudade e tal, mas de um jeito que despertou debate muito firme, e agora vem essa representação no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Como o senhor vê esse debate, doutor? Curioso, no mínimo, né? É muito interessante, eu acho, porque, veja, começou com a apresentação dessa propaganda e as pessoas ficavam emocionadas com a presença da Elis Regina e com a utilização da música do Belchior, que também já faleceu. E essa música, que era Como Nossos Pais, mas hoje deveria ser mais ou menos Como Nossos Avós, né? Tendo em vista que foi em 1976, imagine, que ela foi composta e foi lançada, ela teve uma interpretação extraordinária da Elis Regina, num show que também entrou para a história, né? Que foi o show chamado Falso Brilhante, né? Eu lembro das minhas irmãs mais velhas que elas tinham lá o disco desse show, foi uma coisa assim extraordinária. E essa música do Belchior existe inclusive no YouTube, Rafa. Se as pessoas fizerem uma busca, elas vão encontrar uma entrevista muito interessante, muito breve, que o Belchior ele deu ao professor Pasquale, que na época tinha um programa muito interessante que era Nossa Língua Portuguesa. Não sei que fim levou o professor Pasquale, né? E ele faz uma entrevista e fala sobre essa música. E o Belchior, ele, num determinado instante dessa breve entrevista, ele diz o seguinte: essa música é uma música altamente crítica ao regime e ao momento que nós estávamos vivendo. E quando eu escrevi nós continuamos a ser como os nossos pais, agora não me lembro exatamente da letra, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ele diz assim: eu não estou concordando com isso. Eu estou fazendo, na verdade, uma grande crítica a isso. E também circulou, essa aí é possível a gente fazer a busca e encontrar, mas circulou também nas redes, você deve ter visto, um depoimento da Elis Regina numa entrevista de um dia 1º de maio, ainda durante o período da ditadura, né, militar. Isso tudo está acontecendo na ditadura, né, em que ela é muito interessante na sua autenticidade. Ela critica um show oficial do regime militar que estava sendo feito no Rio Centro, no Rio de Janeiro, que era uma casa, um lugar de espetáculos públicos, né, tipo o AMB em São Paulo, ou como era o AMB, né, hoje são os estádios, né, de futebol. Mas ela diz assim: olha, eu não faço participação em show organizado por patrão. E ela defende os artistas de uma forma assim bastante firme, criticando tanto o regime quanto o regime, digamos assim, econômico, o capitalismo. E é exatamente essa crítica que está na música. E, de repente, a gente se depara com a utilização da imagem dela sem que tenha havido uma permissão que a gente possa distinguir como uma permissão jurídica. Quer dizer, como é que se usa a imagem de uma artista já falecida? Ela faleceu, Rafa, outro dia eu descobri isso numa exposição, eu nem sabia disso, ela faleceu com 37 anos. Imagine, faleceu com 37 anos. Então, a filha, que é a Maria Rita, não deve ter convivido muito com ela, inclusive. Mas ela aparece ali fazendo uma propaganda de um automóvel, de uma empresa, que é a Volkswagen, não é? Que confessadamente fez até acordo com o Ministério Público. Ela participou ativamente, colaborando com o regime militar. Não é? E há relatos na Comissão da Verdade, não é, brasileira, que mostram que havia, inclusive, agressões dentro da própria indústria contra os empregados, contra os trabalhadores e trabalhadoras que estavam se organizando, simplesmente isso, estavam se organizando para fazer reivindicações no interior das fábricas. Quer dizer, isso era um ambiente muito conflituoso na época, porque havia muita repressão durante o regime militar. E aí a imagem dela é utilizada. Aí muita gente ficou, na hora, claro, emocionada, porque ouviu a música, mas a música foi desvirtuada, viu a presença da Elis Regina, uma presença falsa, feita ali com inteligência artificial, não é?
porque é a tecnologia, a técnica da moda, né? Porque se fosse alguns anos, seria uma outra técnica que também as pessoas ficariam surpresas com a capacidade de fazer isso. Mas ela também cantando a música de uma forma também como se fazendo uma propaganda de um veículo para as pessoas comprarem a nova, como é que chama aquele carro? A Kombi, lá. A nova Kombi elétrica. Kombi elétrica. Você vê que eu até lembro. A propaganda como que é impressionante. Bom, então, isso é marcante. A memória humana, né, Rafa, ela funciona de uma forma muito perversa. A gente, às vezes, quer estar estudando uma determinada matéria, quer guardar o nome de uma determinada, do conceito, uma determinada pessoa, e tem dificuldade para fazer isso. Mas se você ouve uma música ou assiste a uma propaganda, aquilo fica na sua mente te atormentando, você não consegue se livrar daquilo. Então, a memória é perversa. Então, isso aí é utilizado para fazer esse tipo de propaganda. Isso é um desvirtuamento. Agora, eu fico extremamente, Rafa, surpreso, aqui também, nesse caso, com a falta de atuação dos órgãos que têm que proteger o interesse difuso, o interesse coletivo. Estou falando especificamente do Ministério Público. Não é? Diante de uma situação como essa, né, que ela ataca a memória, veja só, a memória, portanto, a história brasileira, é um interesse difuso, é um interesse coletivo, é uma coisa que está em jogo há muito tempo, desde a década de 80 para cá, se é que ele não retorna lá para os anos 50, quando houve um grande debate sobre essa questão da memória com relação às atrocidades que foram cometidas pelo regime nazista, né, o nacionalsocialismo na Alemanha, contra judeus, contra LGBTQIA+, né? Existem memoriais lá na Alemanha que foram criados, lá em Berlim, inclusive, foram criados para isso, com relação ao holocausto dos judeus, com relação às agressões contra gays, lésbicas, a comunidade LGBTQIA+, seríssimas as perseguições, contra uma série de minorias. Mas esse debate, que vem desde a década de 80, ele se acentua agora recentemente com a Comissão de Verdade no Brasil, muito atrasado, né? Já houve Comissão da Verdade na Argentina, pioneira, houve Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul. Quer dizer, é um tema extremamente sensível. Isso, então, abrange o interesse de todo mundo, não é só dos consumidores, mas também dos consumidores. Né? E a gente fica chocado com a inação, né? Quando eles têm um dever constitucional, eles deveriam atuar com relação a isso. E outras entidades privadas, né, ONGs, né, também voltadas à proteção desses interesses, também tinham que agir. Agora a gente tem a ação do CONAR. O que é o CONAR? O CONAR, na verdade, é o Conselho da Autorregulamentação Publicitária. Quer dizer, então, portanto, é um conselho que é constituído, é uma experiência muito interessante, para fiscalizar a ética da propaganda e com a presença, com a participação das próprias empresas de publicidade, além de ter uma ou outra participação de consumidor, de entidade de consumidor. Mas isso é só uma questão administrativa. Você vê que coisa sensível. Eu tenho salientado muito nas nossas conversas que, na verdade, a gente está caminhando só para esse controle administrativo. E a gente está esquecendo que tem um controle muito mais importante, que é o controle jurídico. Não é? Isso tem que haver atuação. E agora a gente vai esperar a decisão do CONAR, que é uma decisão interna, quer dizer, uma decisão administrativa com relação às próprias empresas de propaganda e algumas entidades de consumidor, que vão dizer o seguinte, olha, não pode fazer isso, não pode trazer a memória, usar dessa forma a imagem de uma pessoa que morreu e assim por diante. Ou vai dizer que pode, mas isso não esgota o tema, porque o interesse é muito mais amplo. Então, existe uma falta de atuação que é a mesma que aconteceu durante esses 4 anos, o Rafa. Não é coincidência. Alguma coisa está acontecendo no interior da sociedade brasileira. Eu estou pensando muito isso e acredito que muita gente deve pensar também. Né? Até a Alba, você viu que ela se manifestou agora dando um latido aqui longe, também está preocupada. Então, a gente precisa efetivamente tomar medidas com relação a essas questões. Eu acho inadmissível, eu acho uma verdadeira ofensa. E ela é mais grave quando ela apela para esse lado emocional, essa sensibilidade, né? Mas desvirtuando tudo. Como nossos pais, assim como muitas músicas, por exemplo, a literatura brasileira que se apresenta nas músicas, as músicas brasileiras, a música popular brasileira, é um elemento extremamente importante da nossa cultura
e é uma coisa que se expõe para o mundo, né? Então a gente não pode pegar uma letra lá atrás que faz uma crítica e tornar uma coisa doce hoje. Isso é horroroso, isso não existe, isso ofende até a própria arte, né, Rafa? Isso é horroroso. Então, vamos ver se são tomadas medidas. Eu sou totalmente contrário a isso. Essa história da utilização de pessoas mortas é antiga, né? E agora, com essa possibilidade da inteligência, entre aspas, artificial, né? Porque ainda não é inteligência isso é só essa capacidade de ter um aprendizado, eles falam aprendizagem profunda. Então, a máquina vai aprendendo um pouquinho com a convivência humana a ter determinados tipos de reação. Mas ela cria também hábitos perversos. Então, a inteligência artificial ela tem muitos problemas, porque ela pode ser, na verdade, uma reprodução de tudo aquilo de errado que nós vivemos até hoje, né? Ontem, por exemplo, Rafa, saiu uma pesquisa dizendo que dentro dos ministérios públicos tem apenas 16% da população afrodescendente, a população negra, né? Isso se reproduz em outras profissões jurídicas, mas no Ministério Público já é grave, né? Isso está nesse nível. Então a gente precisa revisar isso tudo, mas para isso precisa ter uma atuação um pouco mais consciente, mais séria, voltada, né? Isso é muito importante, não para esse ativismo antijurídico, esse ativismo antipolítico que nós assistimos, mas para construir mesmo aquilo que a Constituição está dizendo, quer dizer, a nossa vontade. Democracia, justiça, espírito republicano, não é? Uma convivência mais saudável dentro da sociedade brasileira, mais igualitária, mais livre, não é? E não esse desastre, todas essas opções horrorosas a que nós assistimos. Isso aí é um debate muito interessante. Mas a gente vai conversar sobre isso mais a fundo com o Vitor Drummond. A gente estava atrás do pastor Caio Fábio, doutora Tia. Vou ver se até se o senhor não participa do debate no lugar do Caio Fábio, porque tem aspectos jurídicos que a gente pode interpretar. A atuação dos filhos, a autorização do filho pode compensar, enfim, vários aspectos ali. Vou conversar com a Bruna e com o Vitor, qualquer coisa a gente procura, doutor. Muito obrigado pelas colocações. Falaremos. Estou sempre aqui com você, com muito prazer, viu, Rafa? Com você, com a Bruna. Estou sempre com muito prazer aí com vocês. A gente te respeita muitíssimo, doutor, e a audiência te adora, não preciso nem dizer, só ver os comentários aqui, hoje com outra tia aqui ilustre, né, que nos deixa muito felizes. É minha irmã mais Ótimo dia, doutor. Irmã, tá bom. Um salve para ela, queridíssima Maria Lúcia, presente também, virou despertonauta, vamos fazer a família tia vir inteira despertonauta. Bom dia, doutor, já estou com a Maria Lúcia esperando aqui, que eu vou precisar tocar, mas excelente entrevista, agradeço enormemente, a gente conversa numa próxima, talvez amanhã, já vamos confirmar isso. Obrigado, doutor. Um grande abraço para vocês. Tchau. Valeu. Bom dia. Gente.